Deus abençoe, Rai, o Wellington e a Ingrid. Amém? Quantos estão felizes com Jesus aí nessa noite? Mateus está aí, gente. Mateus está aí, ó. Eita glória. Boa noite, tá? Que Deus abençoe você que está nos acompanhando em casa. Que você possa também ser tocado nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar com você uma palavra. E Deus já tem falado muito ao meu espírito e ao meu coração. Eu quero compartilhar com você. Abra aí a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 14. A partir do versículo 25, amém? Glória a Deus. Lucas 14, a partir do versículo 25. Nós vamos passear um pouquinho hoje na Bíblia. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, amém? Todo mundo achou aí? Se não achou, fala assim, academia de excelência, academia de excelência. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos honra, Jesus, nós te damos glória, Pai. Eu reconheço, Pai, que nada sou sem a Tua presença. Venha falar conosco nessa noite, Pai. Eu sou totalmente dependente de Ti, Espírito Santo. Se o Senhor tirar o que tem de bom em mim, ó Deus, que é o Senhor, nada resta em mim. Então eu reconheço a minha necessidade da Tua presença, Espírito Santo. Porque é a Tua palavra que traz vida, a Tua palavra, Deus, que edifica, a Tua palavra que restaura, a Tua palavra que cura. Então fala conosco, Deus, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Você pode colocar a mão no teu coração nessa noite aí? Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu sei que Deus vai falar com você neste lugar. Então, se você puder, transforme esse desejo em oração. Fala assim, Senhor, fala comigo nessa noite. Fala, Deus, ministra o meu espírito. Ó, Deus, me desperta para o que o Senhor tem para mim neste lugar. Ó, Deus, que eu não saia daqui, ó Deus, da mesma forma que eu entrei, mas que eu saia daqui, ó Deus, edificado, que eu saia daqui, ó Deus, nutrido pela Tua palavra. Compartilhe isso com Ele. Fala, Jesus, que a minha terra, que o meu coração seja uma terra, ó Deus, boa, para receber a boa semente, que é a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar um pouquinho o Senhor? Você pode adorar o Senhor comigo? Só para criar um ambiente da atmosfera de adoração, você pode, Tiaguinho, que bom te ver, cara. Eita glória, você viu ali, Carlinhos, quem está ali? Tiaguinho, cara. Eita, glória a Deus. Cante assim comigo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, declare, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, sem. Você pode cantar mais uma vez, mais uma vez. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó
vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito de Deus. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar a tua glória, Jesus. Pois tudo veio de ti e tudo volta para ti, Jesus. Você está aí, amém? Eu queria me comprometer com você nessa noite, a você me dar de atenção, me dar de presente toda a sua atenção. Amém? Porque eu creio que uma palavra liberada dos lábios do Senhor pode destravar o teu espírito. E você pode sair daqui voando das asas do Senhor. Amém? Então, assim, me dê de presente toda a sua atenção. E vamos ler a palavra do Senhor aí. Acompanha comigo. Ora, ia com ele uma grande multidão. Repete comigo, multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Repete comigo, discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, repete comigo, cruz. E não vier após mim, repete, pós mim, não pode ser meu. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que, depois de haver postos os alicerces, e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, repete comigo, tudo, quanto tem, não pode ser meu. Bom é o sal, mas se o sal não degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Queridos, nós estamos num tempo de expansão, amém? Estamos no ano da expansão. Você tem ouvido isso aqui de uma forma sistemática, né? E que nós precisamos avançar. Tem alguém aqui que trabalha com construção civil? Carlos, eu sei que trabalha, mas tem mais alguém? Tem? Eu sou ajudante do Carlos, tá, gente? Ele não fala, ajudante tem lá. Tem uns ajudantes bons aí, mais ou menos, meia colher, né, Carlinhos? Mais faz Carlos rir do que trabalhar. Mas, poxa, tio Olímpio, meu Deus, rapaz, quem conhece aí Massa Mole aí, ó, dos andames que ele fez aqui para nós levantar essas paredes, sabe o que nós estamos falando. Mas deixa eu te falar, olha que interessante, esse tempo de expansão, você tem ouvido falar aí o quanto é importante nós expandirmos primeiro de dentro para fora. Alguém aqui conhece aquela espuma expansiva que criaram recentemente agora? É maneiro, né? E eu vi um vídeo muito bacana, e que tinha uma base muito sólida, mas que com o tempo, por não prepararem o solo antecipadamente, o que fez? Aquela base de concreto, ela cedeu. E os engenheiros tiveram uma iniciativa de furar aquele concreto e começar a colocar por baixo daquele concreto essa espuma expansiva. Estão comigo? E eu achei muito interessante, porque assim, eu falei, Jesus, como que levanta essa base tão pesada agora?
E eu achei muito bacana, porque apesar de ser um tubo tão leve, mas em contato com o oxigênio, ela expande de uma tal maneira. Esses dias eu vi um rapaz colando um marco de porta com aquele negócio. Rapaz, um pingozinho. Você dá um pingozinho, a bicha vai... Não é isso, Carlinhos? E expansão se trata disso. Expandir, você não precisa de muita coisa, deixa eu te falar. Tudo que Deus precisa já está dentro de você para expandir, amém? Agora, você precisa misturar o que você tem com a presença do Espírito Santo. Quando você mistura isso, meu irmão, você é uma bomba atômica na presença de Deus. Eita, vocês não entenderam nada. Só Carlinhos entendeu. Quando você mistura o que você tem com a presença do Espírito Santo, você se torna uma espuma expansiva. Porque muitas vezes você está ali oprimido, você está ali sobrecarregado com um peso. Lembra da base sólida que eu falei aqui de concreto? Que foi levantada com uma espuma que aparentemente era leve. Mas os compostos químicos daquela espuma faz com que ela expanda de uma tal forma, ela faz uma pressão de dentro para fora, que aquele peso parece até leve. Eu falei, meu Deus, se eu começar a levantar com a mão, talvez eu até levante essa base de concreto. Impossível. Humanamente falando, impossível. Mas deixa eu te falar, olha para mim. Quando você junta o que você tem com o que Deus já tem e sabe ao teu respeito, deixa eu te falar, nada para você. E eu quero discorrer com você sobre esse assunto. Eu quero aprender junto com você, dentro da palavra de Deus, o que é expandir. Como que nós podemos aprender sobre a expansão do reino de Deus? Olha para mim, Deus quer que você expanda. Deus quer, talvez você fale assim, pastor, a gente está sendo redundante, né? É assim que fala. Redundante, né? É isso mesmo, gente. Fica falando a mesma coisa, o mesmo assunto, é isso, Felipe? Felipe é mais culto, né? É isso mesmo, Felipe? Mas olha para mim. O que Deus quer para este tempo, para mim, para você, é uma expansão de dentro para fora. É de fato você entender que independente das pressões que você tem vivido, independente das circunstâncias adversas, deixa eu te falar, o meu Deus, o nosso Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. Mas só que o seu entendimento precisa virar, a sua chave precisa girar. Talvez você fale bem assim, Rodrigo está pregando. Vai sair uma palavrinha mais ou menos. Mas não é sobre a palavra que eu prego, é sobre a palavra que vem do reino de Deus. Eu sou nada, meu irmão, não faço nada, mas a palavra que nós estamos compartilhando, ela pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque a palavra de Deus é poderosa para cumprir o querer, o agir de Deus. Então Deus quer que eu e você expandam, e nada melhor do que nós aprendermos com quem? Com Jesus. Amém? Aprender com Jesus, quem foi o cara que mais expandiu no reino de Deus. Aliás, não é de Deus, o reino é dele, né? Foi ótima essa. Que mais expandiu. Um homem comum, nascido de um ventre de uma virgem, que foi desacreditado das pessoas. Quando ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, as pessoas falavam, mas não é esse aí, filho de José, de Maria? Mas deixa eu te falar, tudo que nós sabemos sobre salvação, sobre reino, sobre viver o reino de Deus, sobre ter uma vida santificada, vem de um homem que nasceu numa estrebaria, de um homem simples, mas que sabia como ninguém, porque ele não implantou igreja, ele implantou o reino de Deus dentro de pessoas. Você não está aqui, você está aqui comigo? Dá um glória a Deus aí, só para dar uma... O reino de Deus é expansivo. E Deus quer que eu e você
expandamos. Não sei se o verbo está correto. Mas expanda, meu irmão. E nada melhor do que você aprender com Jesus o que de fato é expandir, é crescer. E como que eu posso aprender? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus pegou 12 homens comuns, mas que incendiaram o mundo. E deixa eu te falar, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha Instagram, meu irmão, não tinha seguidor. Ei, aonde eles chegavam, a presença de Deus descia. Enfermos eram curados, coxos se levantavam. Era palpável a presença de Deus, sabe por quê? Eles andaram com um homem que era expansivo, e eles aprenderam o quanto era importante expandir o reino de Deus. Eles falaram, vão por todo o mundo, pregue o evangelho, ensinando, batizando, e eles vão, sabe, é isso que Deus está falando para mim e para você. Deus nos chama agora para viver um tempo de expansão. Isaías 54. Alarga as suas tendas. Deus está falando o seguinte para mim e para você: arruma espaço, finca bem as suas bases, arruma espaço, porque eu vou fazer crescer, quem dá o crescimento é Deus, mas quem precisa entender sobre crescer somos nós. A pergunta é, com quem você está andando, meu amado? Quem é você na fila do pão? Você vai se contentar sempre em viver uma vida mediana? Uma vida de aparência? Ou você de fato vai entender daquilo que Deus te chamou para ser, Renato? Olha para mim, se Deus te colocou numa igreja em células, se Deus te colocou numa igreja que preza por relacionamento e por discipulado, é porque de fato Deus está falando comigo e com você. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus fez pequenas distinções. A palavra que nós lemos agora fala que Ele falava às multidões. Fala comigo, multidões. Eu fiz você repetir de forma intencional. As multidões acompanhavam Jesus, e o ministério de Jesus era um ministério de multidões. Deus não quer que eu e você seja simplesmente o famosinho do Instagram. Está comigo, amém? Deus não quer que você agora seja, sabe, tenha não sei quantos mil aí seguidores. Porque nunca foi sobre isso. Deus está falando sobre nós expandirmos o reino de Deus. E hoje, se nós temos essa ferramenta top de linha, mas eu quero te chamar a atenção para a respeito disso. Os discípulos não tinham essa ferramenta, e eles impactaram o mundo, porque entenderam e eles aprenderam com um homem chamado Jesus de Nazaré. E deixa eu te falar, ele está aqui nessa noite. Só algumas pessoas pegaram. Deixa eu te falar, ele está aqui nessa noite. Você quer expandir, meu amado? Então Jesus de Nazaré está aqui nessa noite. A pergunta é o quanto você quer conhecer Ele, o quanto você quer caminhar com Ele, o quanto você quer ser exortado por Ele. Agora eu ouvi só 2 amém. Caminhar é bom, conhecer, bênção, mas exortação. Mas deixa eu te falar uma coisa. A multidão seguia Jesus. A multidão apertava Jesus, a multidão seguia Jesus, mas qual era a motivação pelo qual a multidão seguia Jesus? Pão, fome. Me ajuda, qual era o motivo? Milagres. Talvez eu e você chegamos aqui nessa noite, eu sou um desses, amado. Por isso que eu falei com você que quando eu vou ministrar essa palavra me pegou primeiro em casa. Porque eu entendi que uma palavra que gera vida, se ela primeiro não te confrontar, se ela não gerar vida em você, não vai fazer sentido para outra pessoa.
não é sobre o quanto o outro é perfeito, é sobre o quanto de fato nós queremos aprender a ser aperfeiçoados por Cristo. E sabe o que me fez expandir? Foi quando eu andei com o meu discipulador e eu vi que ele era tão falho também como eu. E porque do nível de religiosidade que eu vivia, eu tinha que ser perfeito. O nível de acerto tinha que ser 100%. Se você não fosse 100%, você não era digno. Então, quando me chamaram para ser pastor, eu falei, eu não quero isso não. Eu sei as falhas, as fraquezas que eu tenho. E eu falei, não. Mas quando eu comecei a caminhar com um discipulador, que eu vi o quanto Deus usava ele. O quanto Deus, cara, eu tive experiências com o meu discipulador, sabe? De milagres palpáveis, reais. E uma palavra que girou o meu entendimento, ele falou bem assim, santo não é aquele que erra menos, santo é aquele que mais vezes se lava no sangue do Cordeiro. Eu falei, é isso. Eu lembro que eu era jovem, eu tocava bateria, há pouco tempo atrás, né? Esses dias atrás. Cabelo caiu, ai. Esses dias, gente, estou falando sério. Eu gostava de usar regata, Nicolas. E aí eu fui disciplinado, me botaram disciplina lá. Eu falei, poxa vida, vou tocar a bateria daqui. Daqui fala, falta fazer aula, rapaz. Tocar bateria, músico da igreja, mas eu gostava da minha regata. Ó, você não pode usar regata agora, você é músico da igreja. Eu falei, poxa vida, entre a regata e a bateria, eu escolhi a regata, Renatinho. Ó, doideira. Adolescente, cara, não mede as consequências das atitudes. Mas eu lembro que eu estava passando na pracinha, e uns jovens passaram por mim e falaram bem assim, paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor. Mas quando eu virei a esquina, o Espírito Santo de Deus me incomodou com a regata. Não foi homens que falaram comigo, mas o Espírito Santo de Deus me constrangeu. E as lágrimas veio aos meus olhos e eu falei, Espírito Santo, a partir de hoje nunca mais eu uso regata. Você quer expandir, meu amado? Quantos aqui querem expandir nesse ano? 1, 2, só a metade. Amém. Quantos aqui querem expandir para aquilo que Deus tem para você? Deixa eu te falar. Deus está te chamando para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Minha mãe está aí. Glória a Deus, mãe. Bom ter você aqui. Glória a Deus. Deus te chama para expandir em todas as atmosferas, mas a pergunta é, se você quer aprender. Porque se caminhar junto, conhecer, bacana, mas ser exortado ninguém gosta. Nós queremos um evangelho que não nos cause dano. Nós queremos um evangelho light. Nós queremos um evangelho que não impacta somente as áreas da minha vida que eu quero que impacte. Mas olha que interessante. Vocês estão comigo, amém? Amém. Mateus 16, capítulo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Diga comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, pois que proveito o homem ganhará? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele continua recrutando discípulos.
E nós vemos aqui alguns tipos de relacionamento que Deus cria na sua caminhada. Repete comigo: multidão. Segundo, seguidor. Terceiro, discípulo. Amém? Então vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, discípulo. Quando nós falamos da palavra negue-se a si mesmo, no grego a palavra negue-se quer dizer apernomai, que literalmente dizendo quer dizer esquece a si mesmo, perder de vista a si mesmo, perder de vista os seus próprios interesses. Ele continua convidando, ele continua falando bem assim: eu quero que você expanda, eu quero que você cresça, eu quero que você aprenda de mim, eu quero te ensinar. Eu não quero que eu te saquei do meio da multidão, eu tirei você do vale, eu quero te levar para os montes. Você está aqui comigo? Amém. Eu tirei você do vale, eu te coloquei nos montes. Eu quero que você aprenda de mim. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, mas primeiro, tome a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Em outras palavras, esqueça de você mesmo. No ditado popular, esquece o que você sabe e faz o que eu mando. Siga-me, no grego, akaluteio, que significa juntar-se a alguém como discípulo, tornar-se a ser igual ao seu discípulo, ao seu discipulador. Três tipos de relacionamentos. A multidão seguia Jesus pelos milagres, pelo que ele podia fazer. Eu cheguei na igreja porque eu estava destruído, sem perspectiva, no fundo do poço, e não está errado não. Eu acho que Deus não deixou o fundo do poço para mim, porque se eu encostasse no fundo do poço, eu ia tentar dar impulso para tentar continuar sem Ele. Então Ele falou bem assim: eu vou deixar ele sem nada. Na época meu pai tinha falecido, o meu relacionamento estava indo de vento, de ladeira abaixo, tinha perdido meu emprego, só Deus na causa. E eu falei: rapaz, eu vou procurar Jesus. Não é assim que acontece? É assim ou não é só comigo que acontece, gente? Mas eu achei uma coisa muito interessante, porque quando eu entrei na central, o Espírito Santo de Deus me tocou de uma tal forma, e eu falei: Jesus, não me tira daqui, me deixa ficar na tua presença. Sabe aquela canção? Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. E sabe o que acontece? Jesus falou bem assim: cara, Ele vê o nosso coração. Eu falei: Jesus, tira tudo de mim, só não me tira a tua presença. E quando a gente chega neste lugar, sabe o porquê que Deus fala bem assim? Entra no teu quarto e ora e busca ao Pai que te vê em secreto. Olha só que interessante, Ele falou o quê? Entra no teu quarto, tranca a tua porta, busca o teu Pai que te vê em secreto. Ele não te ouve, ele te ouve, mas Ele te vê antes. Olha o segredo aqui. Sabe o que Davi descobriu? Senhor, o que eu posso esconder de ti, se tudo conheces de mim? Sabe, quando você está neste lugar, o que Deus está vendo é o teu coração. Sabe, expansão fala de relacionamento, expansão fala de intimidade. Deus quer nos chamar a entrar neste lugar novamente. Eu não sei se você aqui já experimentou isso,
de você não ver a hora de chegar, de você estar na tua casa, de você entrar no teu secreto e falar: Jesus, eu só quero a tua presença. Não importa o que vai acontecer amanhã, se eu vou comer, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso, e eu sei o quanto é bom, o quanto é maravilhoso, e essa é a expansão que Deus quer que a gente tenha, e que a gente continue, não só em conhecer, mas prosseguir em conhecer. Você está comigo, amém? Amém. Mas existem níveis de relacionamento. A multidão conhecia Jesus pelos milagres, mas eu acho interessante que ele pergunta para os discípulos: quem diz eles quem é o Filho do Homem? E eles falaram: não, dizem que você é Elias, uns dizem que você é profeta. Aí Pedro fala o quê? Me ajuda aí. Hã? Deixa eu ver se tem discípulo aqui nessa noite. Fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala com ele: Pedro, não foi nem carne que te revelou, mas foi o Espírito que revelou. Olha que interessante, a multidão conhecia Jesus de forma esporádica. O relacionamento da multidão a intencionalidade era pelo que Jesus podia dar, era pelas suas mãos, mas eles não conheciam, não queriam conhecer quem era Jesus de fato. A multidão dizia que ele era um profeta. Muitos diziam que ele era Elias. Qual é a conotação que isso nos dá? E eu quero te fazer essa pergunta, eu quero que você saia daqui com a tua mente em crise nessa noite. Quem você tem sido? Quem nós temos nos tornado e quem de fato, porque se nós estamos querendo viver um tempo de expansão, nós temos que aprender com Jesus, nós temos que aprender com aquele que sabe expandir de uma maneira extraordinária, e ele deixou os seus princípios para nós. Então eu sei que nessa noite você tem um desejo de expandir. Eu sei, Deus sabe o quanto de fato nós queremos crescer, amém? Você quer crescer ou não, meu amado? Amém. E Ele quer que a gente cresça. Mas nós precisamos tomar algumas decisões. A multidão caminhava com Jesus pelo que de fato eles queriam conseguir, pelas necessidades. Você pode vir pelas necessidades, mas de fato o que Deus quer é que você conheça o plano de vida eterna e salvação que Ele tem para a tua vida. E eu quero falar sobre o segundo tópico aqui. Você está comigo? Amém? Já estou terminando. Segundo tópico, hein, Fernanda? Fernanda falou bem assim, que não é para mim falar mais isso. Eu falei com ela que ia lembrar ela disso. Porque quando o pastor fala assim, eu estou terminando, é porque não está terminando. Não vou demorar hoje. Mas olha só que interessante. No Evangelho de João, me permita voltar aqui, e eu quero compartilhar com vocês algumas características aí, presta atenção aqui em mim. Algumas características que discernem a multidão, presta atenção. E eu quero que de fato, tudo que eu falar aqui, se você se encaixar, eu quero que você saia daqui, conduzido pelo Espírito Santo, a você tomar uma decisão. Quem é você nessa noite? Porque assim como eu, Deus quer, assim como você, Deus quer que eu e você, a gente venha expandir, a gente venha crescer. Mas olha só, características da multidão: relacionamentos distantes e impessoal, diálogos sempre muito superficiais, fraca resposta aos desafios da palavra, não aceitam ser cobrados e confrontados na sua conduta. Característica da multidão é essa: não aceita ser confrontado, não se deixam se tratar por ninguém. E eu lembrei de um vídeo que Carlos de vez em quando me manda, de um pastorzinho.
ele pega a ovelhinha pequenininha, brava, ele é um baixinho, rapaz, fortinho, e ele pega a ovelhinha para tratar dela, todo jeitinho assim, ó, todo fortinho, pequenininho, e pega a ovelha, e ele falou bem assim, pastor, tá vendo? Ó? Assim é um pastor quando a ovelha dá muito trabalho. E a ovelha não quer muito nada com um pequeno pastor, não. E ele pega ela pela cabeça e põe ela perto da água, e joga a água na cara dela, trata das feridas dela. Eu achei muito interessante, eu não sei se você já viu, de vez em quando o pastor da ovelha está lá despercebido, aí a ovelha vem e dá uma cabeçada, e o pastor cai lá todo estrubiado. E aí Carlos me manda, pastor, tem umas ovelhas difíceis, pastor. Tem umas ovelhas difíceis, irmão. Tem ou não tem? É nós. Fala assim, é nós. É nós, amado. Porque de fato, se não fosse nós já teríamos um plano de expansão e crescimento espiritual voando, meu amado. Então por que não é outra pessoa? Somos nós. Somos nós, meu amado. A começar por mim, olha que interessante, não se deixam se tratar por ninguém, não gostam de receber exortação. Querem receber da comida do pasto, querem beber água como qualquer outra ovelha, mas quando são exortadas, orientadas, o que a palavra de Deus fala? A tua vara e o teu cajado me consola. Eita glória! Vocês não estão animados, né? Mas é isso mesmo, meu amado. Eu quero que você saia daqui nessa noite em crise. Sabe por quê? Eu sei, Deus sabe o quanto você pode crescer, e o quanto você pode fluir, o quanto você pode expandir, o quanto você pode dar frutos, o quanto Deus está contando conosco. Ele não depende de nós, mas Ele está contando comigo e com você. Assim como Ele contou com os 12 discípulos. Assim como Ele implantou o reino de Deus dentro daqueles homens. Ele conta comigo. Se 12 impactaram o mundo, meu irmão, eu não sei quantas pessoas tem aqui, pastor Eduardo deve ter contado, mas deixa eu te falar, se 12 impactaram o mundo, imagina 90, imagina 100, meu amado. Aquele condomínio vai ficar pequeno, meu amado. A sua rua tem que ser impactada pela glória de Deus. O teu lar tem que ser transformado pela glória de Deus. Se tem discípulo lá, tem um portal celestial. Se tem discípulo lá, tem a presença de Deus, tem transformação, a começar por mim e por você. Mas a pergunta que não quer calar é de fato quem somos nós? Existem 3 tipos de relacionamento aqui: a multidão, os seguidores e os discípulos. Olha que interessante. Fogem de tomar a cruz, não toleram o desprazer, possuem uma vida egocêntrica, vivem de aparência. É interessante que nessa fase da adolescência, e que não tinha nada contra, queridos, a igreja desse tempo, tá? Por favor, eu sou o que eu sou, fruto também de passar por isso, de estar nessa igreja. Eu louvo a Deus. Minha mãe sabe ali a armadura de Deus, não é isso, mãe? A armadura de Deus, meu Deus, como eu fui abençoado e edificado naquele lugar. Mas eles não tinham as ferramentas que nós temos. Eles não tinham, de fato, sabe, o discernimento, a orientação. E hoje nós temos, querido. Hoje você é livre para fluir. Hoje você tem tudo nas mãos para voar na presença do Espírito Santo. Nunca dependeu da igreja, nunca dependeu de ninguém. Sempre dependeu de mim e de você. Fala comigo, depende de mim. Depende de mim. Não fala com autoridade, fala assim, depende de mim.
Nunca dependeu de ninguém. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Judas tinha a melhor igreja, irmão. Sim ou não, Judas? Judas tinha o melhor pastor, sim ou não? Jesus de Nazaré era o pastor do cara, mano. Judas tinha os melhores amigos. Ei, escuta isso. Judas tinha o melhor discipulador, meu amado. E não mudou. E não mudou, cara. Porque de fato o que transforma é quando a palavra de Deus vem aqui, queridos, de dentro para fora e começa a gerar vida no teu espírito. É quando você entra no seu quarto e fala: Jesus, eu só quero a tua presença, eu não quero mais viver de aparência. Eu lembro que quando eu era adolescente, Adriano, eu chegava, quando eu ia fazer alguma caca, eu ficava olhando para ver se tinha alguém da igreja. Deixa eu olhar aqui se tem. Opa! Até que um dia, eu estava dentro do quarto, e o Espírito Santo de Deus falou audivelmente comigo. Sabe quais foram as coisas que mais impactaram a minha vida? Foram a experiência que eu tive com Jesus, no secreto, sozinho. Não foi imposição de mão de ninguém. Foi uma palavra vinda, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando claramente comigo dentro daquele carro. Você se importa com a opinião das pessoas ao seu redor, mas não percebe que eu estou te vendo. Eu estou te vendo do céu. Eu conheço o teu coração, eu sou dos teus pensamentos. E eu era motorista nessa época, eu fui para Guarapari chorando, cara. Porque eu ouvi a voz do mestre, do meu amado, falando: eu me importo com você. Você está olhando para as pessoas, com o que as pessoas pensam. Não que a gente não tem que se importar com o que as pessoas pensam, mas nós temos um filtro que é chamado Espírito Santo. E eu olhei para cima, eu falei: Espírito Santo, me perdoa. Meu amado, é sobre você ser antes de ir. É antes de ter uma missão, se submeter à missão. É entender que Deus tem mais para você, mas existe um processo para isso. Você está comigo, amém? Amém? O segundo nível de relacionamento é o do seguidor. Em João capítulo 3, de versículo 1 a 8, nós ouvimos a história de Nicodemos, que foi visitar Jesus de noite. Seguidor. Jesus ministrava para todos e atingia todos, a multidão, o seguidor e os discípulos. E ele sabia que para a multidão a palavra tinha pouco efeito, porque não tinha relacionamento. Eles não conheciam Jesus, o seguidor é um pouquinho além da multidão. Porque eles até apreciavam Jesus, eles até gostavam eles olhavam: caraca, que bacana. Nicodemos procura Jesus de madrugada porque ele se importava com o que as pessoas iam pensar dele ao respeito. O que as pessoas iam pensar a respeito dele? Você está comigo, amém? Amém. Outro aspecto, em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22, nós encontramos um jovem rico. Entretanto, segundo exemplo, o jovem rico, um relacionamento ocasional. O jovem rico era um homem que não pertencia à multidão. Ele simpatizava com Jesus. A característica mais marcante dele era a fidelidade religiosa e até legalista. Mas ao ser confrontado em sua superficialidade, ele voltou atrás. Quando Jesus mostrou-lhe a cruz, ele logo retrocedeu. Você está comigo, amém? Amém? Existe uma diferença entre a multidão e o seguidor. A multidão quer milagres. O seguidor quer só ali caminhar mais ou menos, sabe, Wanderson, com Jesus?
Quando Jesus confronta o jovem, aquele jovem rico, e ele fala: o que eu faço, Senhor, para herdar a salvação? E Jesus começa a listar para ele uma lista de leis, e ele fala: isso eu faço, isso é fácil. E Deus, conhecendo o seu coração, fala o quê? Vai e vende tudo. O que a palavra de Deus fala? Que ele saiu dali triste, porque ele tinha muitos bens. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Fecha os teus olhos aí. Deixa o Espírito Santo de Deus te sondar neste lugar. E a pergunta que ecoa nessa noite é: quem tem sido você? Aonde está o teu coração? Aonde você tem se permitido estar? Você é a multidão? Ou você é um seguidor de Jesus? Ah, pastor, eu sou um seguidor de Jesus. Se conhece a árvore pelo fruto. Os seus frutos revelam quem você é. Deixa o Espírito de Deus sondar o teu espírito aí nessa noite. Deixa Ele revelar para você, de fato, o que você tem seguido e para onde você está indo. Fala com Ele: Jesus, eu quero ser mais do que isso. Eu não quero ser multidão, eu posso ter chegado como multidão. Mas o desejo do meu coração nessa noite, Jesus, é te conhecer. É saber quem Tu és em mim. Revela-te a mim, Jesus, nessa noite. Será que você pode declarar isso? Fala: Jesus, se revela a mim nesta noite. Fala comigo, Espírito Santo. Me mostra, Pai, tudo aquilo que tem me impedido de avançar para dentro daquilo que o Senhor tem para mim. Fala conosco, Espírito Santo. Nosso amigo, amado Espírito Santo. Amém? Olha para mim. O limite dos seguidores é a obediência aos princípios exteriores, a conduta meramente da palavra, o cumprimento das tradições da igreja local, o relacionamento, o aconselhamento com a liderança, enquanto é conveniente, enquanto lhe faz o gosto, enquanto são vistas, as suas ações são vistas pela multidão no lugar da liderança, enquanto recebem atenção, têm cargos, caminham bem em unidade. Mas quando começam a ser confrontadas, a serem tratadas, quando as suas posições, as suas razões pessoais começam a ser tratadas, quando vêm as pressões, elas fogem do compromisso que havia firmado anteriormente. Você está comigo, amém? Está nítido aqui? Está nítido que é a multidão, o que é seguidor? Seguidor quer milagre. Aliás, multidão quer milagre. Seguidor quer conhecer Jesus mais ou menos. Mas tem uma terceira... eu quero falar aqui, deixa eu voltar. Eu quero falar com você sobre agora a característica do seguidor. Possui relacionamentos frequentes, mais superficiais. Os diálogos são abrangentes, mas não permitem tratamento do caráter. Você está comigo, amém? Tem uma resposta superficial e até religiosa à palavra. Por favor, não andem agora. Por favor, não andem. Fiquem comigo. Fiquem comigo. Amém? Vocês estão comigo? O momento do louvor é uma bênção, meu irmão.
tudo que Deus faz, mas deixa eu te falar uma coisa, existe um poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, querido. É a palavra de Deus que convence. É o Espírito Santo de Deus que convence através da palavra. Então fica comigo, me dá de presente a sua atenção. Olha só que interessante. Dão respostas superficiais e até religiosas da palavra. Estabelecem ligações por conveniência com a liderança. Fogem da cobrança e até da confrontação. Seguidor, Sérgio. Vivem estagnadas na apatia espiritual. São fiéis às programações, normas e preceitos e a estrutura religiosa, mas não se deixam serem tratadas pela cruz de Cristo. Lembra que eu falei com você sobre você estar numa igreja em célula? Sabe por quê? Igreja em célula vai fazer você intencionalmente se relacionar com pessoas. Você vai ter que se aproximar de pessoas. E você vai se expor, você vai expor as suas falhas, as pessoas vão conhecer as falhas umas das outras, e elas se edificam mutuamente. Deixa eu te falar uma coisa, a Rayane deu um exemplo aqui. Sucesso sem sucessor é fracasso, meu amado. É fracasso. Deus nos chamou para que de fato nós não sejamos uns meros seguidores ou multidão. Deus nos chama para ser discípulos dele. Olha que interessante. Nada herdam espiritualmente. Suas opiniões próprias são muito fortes e por isso estão fechados para aprender uns com os outros. Você se encaixa em alguma característica que eu falei aqui? Assim como eu? Deus quer que eu e você, nessa noite, a gente expanda, a gente cresça, mas de fato, se você não for confrontado pela verdade da palavra, filho, nada vai fazer sentido. É a palavra que traz vida. Agora o terceiro nível de relacionamento, agora sim, é sério, eu estou terminando. Fala assim, poxa, foi mais ou menos, eu estou terminando. Aí, agora está mais top. Olha só, terceiro nível de relacionamento, discípulos. Repete comigo, discípulos. O terceiro nível de relacionamento com Jesus, ele constrói esse nível de proximidade total, intimidade, liberdade de expressar os seus pensamentos, sentimentos, são completas. O compromisso e a renúncia também são totais. As motivações dos discípulos e o potencial de resposta de cada um são intimamente conhecidos. E sobre essas bases, os desafios são realizados. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele tinha relacionamento com a multidão. Ele tinha relacionamento com os seguidores. Mas, de fato, o que ele priorizava era o relacionamento com os discípulos. Intencionalidade, relacionamento, se conhecer. Nós vivemos numa igreja Deixa eu te falar uma coisa. Líder que caminha sozinho está fadado ao fracasso. Como a gente não pode olhar para essa parte, como a gente não pode olhar para a Bíblia e aprender com aquele que sabe que de fato é expansão. Ele escolheu 12, deixa eu te falar uma coisa, fica comigo aqui. Ele escolheu 12 pessoas aqui iletradas, 12 discípulos perfeitos, foi isso que ele escolheu? Ele escolheu o quê? Pessoas pecadoras, imperfeitas, pescadores, iletrados. Mas deixa eu te falar, quando Jesus subiu ao céu, para quem que ele deixou o ministério dele? Para a multidão ou para os discípulos? Eu acho que você está começando a entender.
Jesus deixou o ministério dele para os discípulos. Em Atos dos Apóstolos, não era a multidão que estava lá, mas os discípulos. Porque a multidão quer? Ih, já desaprendeu, Maico, já desaprendeu. A multidão quer? Discípulos querem princípios. A multidão quer? Discípulos querem princípios. Quem é você, meu amado? Para onde você está caminhando? Você é a multidão? Você é um mero seguidor de Jesus ou você é discípulo? Porque discípulo conhece Jesus, discípulo caminha com Jesus. Quando Jesus subiu na sua ascensão, ele deixou o legado para os discípulos. E Deus nos chama, a mim e a você, a continuarmos. Olha a característica dos discípulos. Discípulos possuem intimidade e transparência para com o discipulador. Transparente, querido. Pedrão. Jesus, não vou te negar não. Ô Pedro. Não, Jesus, eu morro por você. Ô Pedrão. Negou Jesus 3 vezes. Jesus vai lá, recria toda a circunstância, encontra com Pedro de novo. Olha para mim. No lugar de Pedro aqui, coloca eu e você. Jesus nos encontra novamente, olha nos seus olhos, olha nos meus olhos profundamente, fala assim: Bruno, você me ama? Você pode olhar, fazer essa, se permitir aí, ó, a sua mente. Eu quero que você olhe agora, se permita você já viu aquele, eu já vi um videozinho em que as pessoas sentam e estão ali com uma faixa no rosto, no escuro, e eles colocam uma pessoa na frente dela, com toda vestida de Jesus, com uma coroa de espinho. Quem já viu esse vídeo aqui? É muito impactante, né? E é instantâneo, quando acende a luz, que ele tira a faixa dos olhos. O constrangimento. O quanto que ele fala: eu sou tão miserável, pecador. Eu quero que você venha comigo. E imagina agora Jesus olhando para os seus olhos e falando: tu me amas? Porque discípulo tem relacionamento. Discípulo anda com Jesus. Discípulo é confrontado por Jesus. Sabe aquela parte da multiplicação dos pães? Em que os discípulos não sabiam o que fazer. Ele falou: despede a multidão. Jesus falou: não, dai vocês de comer à multidão. Jesus estava ensinando, confrontando, falando: dá você de comer. Porque Jesus queria ensinar. Sabe o que Deus falou? O que a palavra de Deus nos ensina? Ele fala bem assim, que coisas maiores nós iríamos fazer. Você não está entendendo, amém? Mas não é a multidão e nem o seguidor, são os discípulos. A pergunta é: será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos vivendo nessa frequência, vivendo neste lugar? Porque foi esse lugar que Deus me chamou e te chamou para viver. Você está comigo, amém? Olha que interessante. A característica do discípulo responde de forma completa a palavra de Deus. É por completo, meu amado. É submisso. Manifesta um crescimento constante e desobstruído. É aberto, maleável o suficiente para se deixar tratar. Você está comigo? Suas motivações são conhecidas. É dependente de Deus. Possui uma vida de vitória. Ao final do processo, alcança o ministério reconhecido. Possui
clareza nos princípios da palavra de Deus. Se você puder, se coloque de pé nessa noite. Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim: E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 que estivessem com ele, e os mandassem a pregar. Repete comigo: chamou para si. Em outras palavras, diz que ele escolheu para si. A pergunta continua ecoando. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Ele continua perguntando: se alguém quiser vir após mim, sabe o que quer dizer após mim? Quer dizer vir atrás de mim. Deus não te chamou para ser um mero espectador. Deus não te chamou para ser multidão. Deus te chamou para ser discípulo. Sabe o que eu tenho aprendido? Santidade é quando você pode fazer alguma coisa, mas escolhe não fazer por amor de Jesus. Você entendeu isso? Santidade é quando você pode fazer alguma coisa, mas você escolhe não fazer por amor de Jesus. Isso é santidade. Você pode fazer, mas você escolhe não fazer por amor de Jesus. E a pergunta continua ecoando: quem você tem sido? Nós vamos cantar uma canção aqui, e eu quero que você permita o Espírito Santo de Deus te conduzir nessa pergunta. Quem é você? Você é a multidão? Você é seguidor? Ou você escolhe hoje ter uma vida de princípios, ter uma vida que agrada a Deus, porque Deus te chamou para ser discípulo? Será que você pode colocar a mão no teu coração aí e começar a fazer a sua oração, a sua oração de entrega nessa noite? Será que você pode declarar para Ele se você tem sido superficial com o seu relacionamento com Ele? O que tem impedido você de viver uma vida de fato de intimidade com o Pai? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Precioso Jesus.